Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Nós temos hoje aqui o grande prazer de ter o Gilmar Silva, né? Agradeço desde já, Gilmar, a sua disponibilidade e interesse de estar aqui com a gente. Vou fazer aqui uma brevíssima apresentação do Gilmar. Ele é Developer Relations Manager Latinoamérica na NVIDIA, né? E entre as suas atividades, Internet of Things, Artificial Intelligence, Computer Vision, Open Source, Open Standards, Computer Vision, International Standardization, Project Management, e ele tem 9.213 seguidores no LinkedIn. Então, assim, é uma honra muito grande a gente ter você aqui. Não é sempre que a gente tem representantes de grandes multinacionais aí de tecnologia, e a NVIDIA se transformou aí numa grande empresa global, né? E, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade e interesse. Gilmar, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Pena que não deu para eu ir presencialmente. A gente tem o maior evento da NVIDIA na próxima semana, que é o GTC. E então tá todo mundo meio na loucura aqui para dar tempo de terminar todas as coisas para o evento. Vou até deixar o link aqui no chat para vocês. Quem não está inscrito ainda, é gratuita a inscrição através desse link para participar online. E se quiser presencial, esse link dá 25% de desconto. Bom, a ideia hoje é falar um pouco sobre GPU, sobre IA generativa e um pouco da história e do contexto da NVIDIA dentro desse mercado todo. A NVIDIA começou lá atrás e a gente inventou há 25 anos atrás a GPU. Naquela época a gente tinha os computadores ganhando interfaces gráficas, né? E com isso eles acabaram... Gilmar, sumiu sua tela. Sumiu a tela, né? Não, que travou aqui, peraí. Tá. Peraí. Nessa época, os computadores começaram a ganhar interface gráfica e foi aí que a gente teve necessidade de ter processamento gráfico mais aprimorado, né? Porque o nosso bom e velho CPU começou gargalando. Então, CPU e GPU são bichos diferentes, né? A CPU ela foi desenvolvida na arquitetura dela com base no conceito de eu terminar uma tarefa o mais rápido possível. A GPU foi desenvolvida para processar o maior volume de dados no menor tempo possível, né? O primeiro volume de dados que ela processou foi exatamente pixels da tela. Com o passar do tempo, a arquitetura foi evoluindo, a gente começou a ter shader programável, e aí os pesquisadores e desenvolvedores na época olharam para a GPU e falaram, tá, principalmente o pessoal de HPC, olhou e falou, olha, ali eu tenho um dispositivo que tem um monte de núcleozinho que eu consigo paralelizar um algoritmo matemático, então deve dar para fazer computação nesse treco. E aí começou lá em 93 as pesquisas nisso, em 2006 a NVIDIA lança a arquitetura CUDA, que é o que a gente usa até hoje para poder programar, né? Hoje a NVIDIA tem mais de 150 SDKs, mais de 500 bibliotecas, então ninguém precisa descer até o nível do CUDA para poder programar e utilizar a aceleração de GPU, mas quem quiser meter a faca no dente lá, programar kernel, está tudo disponível. Em 2012, é o primeiro contato das GPUs da NVIDIA com a inteligência artificial. A inteligência artificial é a tecnologia, é um conceito dos anos 50 do século passado, e ao longo de décadas ele foi tendo vários vales da morte, né? Então você implementava um conceito, saía um conceito novo de IA, tentava implementar em computador da época, não era possível, se esquecia desse assunto durante um tempo, aí surgia uma nova geração de hardware ou uma nova forma de fazer processamento de dados, e aí se tentava retomar aquele projeto da inteligência artificial, e isso foi acontecendo com esses vales da morte diversas vezes, né, ao longo dos anos. Em 2012, o projeto do AlexNet, que era uma rede de visão computacional, foi implementado em GPU, e a partir daí, os desenvolvedores e pesquisadores viram que, de fato, dava para usar GPU para IA, não precisava mais ter um cluster gigantesco, não precisava mais ter uma infraestrutura de HPC. Com isso, eles começaram a tirar muita pesquisa do papel, e a gente teve um desafio, né? A necessidade de processamento dessa galera dobrava a cada 6 meses. E aqui eu estou falando de uma época em que a gente vivia a lei de Moore, que dobrava a densidade de transistores a cada 2 anos, e ainda assim não significava dobrar a capacidade de processamento.
Em 2016, nós criamos o primeiro servidor com múltiplas GPUs, chamado DGX-1. Na época, o ecossistema todo olhou para isso aqui e falou, cara, vocês são malucos, ninguém vai comprar esse negócio, para que vão usar tanta GPU num servidor? E bingo, a gente acertou na veia, vendeu muito a DGX, e a partir daí os parceiros entraram no ecossistema. E uma história interessante é que um dos primeiros servidores DGX que a gente fez foi doado para uma startup que faz parte do nosso ecossistema, chamada OpenAI. Eu acho que eles fizeram um bom uso na pesquisa usando aquele servidor, né? E outra coisa interessante, o cientista-chefe da OpenAI até outro dia, que era o William, ele foi um dos pesquisadores aqui do AlexNet. Em 2017, sai a tecnologia Transformer, e a partir daí a IA é capaz de interpretar dados e também o contexto onde eles estão inseridos, ou seja, a gente começa a conseguir ensinar praticamente tudo para uma inteligência artificial. E em 2022 foi o boom do ChatGPT, quando o ChatGPT colocou na mão das pessoas a capacidade de usar IA sem conhecer computação. E aí o crescimento é a escala exponencial. Novas técnicas foram criadas com base nas tecnologias já existentes, isso trouxe um boom de IA generativo, um boom de startups, e a gente acredita que isso é uma revolução industrial de cerca de $1 trilhão nos próximos anos. Nesse gráfico em azul, a gente tem na curva de demanda computacional de inteligência artificial antes da criação dos Transformers e em verde depois que eles foram criados. Então, vocês podem ver que ela praticamente está virando uma curva de crescimento exponencial. Esse é o desafio da NVIDIA, como a gente consegue manter tudo, manter tudo atualizado, com base, né, nesse desafio de entregar cada vez mais capacidade computacional. Esse diagrama explica um pouco como a NVIDIA trabalha, eu vou passar por ele rápido, mas eu acho que é interessante para vocês entenderem. O que vocês estão vendo aqui em cima são essas caixinhas, são SDKs da NVIDIA, né? Eu falei que a gente tem mais de 150. E aqui embaixo está o que a gente ganha dinheiro, né? Vendendo GPU, CPU, DPU, interface de rede, equipamento de comunicação, vocês já vão entender o motivo de fazer isso. Mas eu vou começar a contar a história aqui por cima, né? Então vamos pegar, por exemplo, o Merlin aqui. Ele é uma engine de recomendação. A indústria toda já usava IA com engine de recomendação há muitos anos. Tudo isso, a maior parte dos projetos baseado em open source, mas cada vez que você precisava começar um projeto novo, você tinha um baita trabalho para criar a infra de desenvolvimento e depois criar a infra de inferência, tudo com otimização de GPU. Então, era ajustar muito software, tinha que conectar muitos pontos para isso estar funcionando. E aí eles entraram em contato com a NVIDIA e falaram, pô, vocês não podem ajudar a gente a fazer isso mais fácil? Então, a gente colocou engenheiros para trabalhar junto com eles, entendemos o problema, a demanda computacional deles, e a gente desenvolveu a muitas mãos o Merlin. Quando o Merlin ficou pronto, essas empresas disseram, é isso aqui que a gente quer, um baita V0, a gente abriu o código como open source e o Merlin ganhou vida própria e hoje aí é o padrão usado em toda a indústria. Para fazer isso, a gente se baseia em 3 grandes plataformas de software, uma para HPC, uma para inteligência artificial e outra para o Omniverse, que é para gêmeos digitais e criação 3D. Do ponto de vista de software mais baixo nível, a gente tem 3 grandes tecnologias, que é o RTX, que é o Ray Tracing, o Physics, que leva as leis da física para dentro da computação, e o CUDA, que é o que consegue fazer o processamento distribuído. E cada vez que a gente cria uma arquitetura dessa, a gente valida nas arquiteturas de hardware, de servidor de workstation, que a gente normalmente já tem consolidado no mercado. Então, aqui é o caso da RTX, da DGX, né? Então, imagina que um servidor que vai renderizar um gêmeo digital e simular ele provavelmente, né, usando o Omniverse, ele vai usar mais GPU para rendering que para processamento, diferente do Merlin, que vai usar muita GPU para processamento e vai precisar ter um cache muito rápido para poder dar resposta quase em tempo real. Então, a gente cria arquiteturas de servidor específico para cada área de atuação, por exemplo, o genérico aí para inteligência artificial, o DGX, para gêmeo digital é o OVX. E quando isso aqui está tudo testado, pronto e validado, o que a gente faz é abrir tudo isso para o ecossistema. Então, vocês não compram hardware da NVIDIA, vocês vão comprar sempre de algum parceiro, principalmente os OEMs. A gente entrega para os desenvolvedores diversas ferramentas que permitam a eles utilizar esse baixo nível de tecnologia, e lá na frente a gente também entrega os SDKs
para o ecossistema poder implementar o software que chega no usuário final. Então, nós não somos uma empresa que tem soluções para o usuário final. Nós entregamos tecnologia de hardware e software para o nosso ecossistema de ISVs, startups, pesquisadores e cientistas, que a gente tem uma presença muito forte nessa área. E também OEMs para que eles possam atender toda a indústria, né? Na verdade, isso é um grande ecossistema de inovação aberta, esse é o grande segredo da NVIDIA ter ficado, chegado onde está e está do tamanho que está. Para a gente ter uma ideia de capacidade computacional, essa aqui é a infraestrutura que a gente precisaria para trabalhar com uma LLM. Aqui eu não estou falando treinado zero, porque treinado zero são 7.000 GPUs durante 7, 8 meses rodando. Eu estou falando aqui para você fazer um fine tuning, um transfer learning, um ajuste numa LLM. Eu teria que investir 10 milhões de dólares, ter 960 servidores com CPUs, 11 gigawatts de consumo de energia, e eu teria a capacidade computacional para trabalhar bem com uma LLM. Se eu substituir essa infra por GPU, mantendo o mesmo investimento, eu vou ter 48 servidores de GPU, 3,2 gigawatts de consumo, um terço, só que aqui eu consigo trabalhar com 44 LLMs. Então, se eu precisar trabalhar com uma só, eu saio do investimento de 10 milhões para o investimento de 400 mil, 2 servidores de GPU, 0,13 gigawatts de consumo de energia, que é praticamente 10% do original, e aqui eu trabalho com uma LLM tranquilamente. Então, hoje, a computação tem que ser mais sustentável e mais barata. Então, o que explica o advento de IA generativa, e inclusive dos serviços gratuitos de IA generativa, é exatamente isso. A gente conseguiu reduzir o custo e entregar computação mais sustentável. Trabalhar com desenvolvimento de GPU muda um pouquinho do conceito de CPU, porque a gente tem um problema maior com o gargalo de von Neumann, né? Vocês devem lembrar do gargalo de von Neumann aí, que é o tempo que a gente leva para pegar o dado da memória RAM e trazer para dentro do processador. Quando eu trabalho com GPU, isso fica mais complicado, porque eu tenho que passar pela bridge toda de comunicação, onde está espetada a placa lá, um PCI Express ou qualquer coisa do tipo. Então, basicamente, quando eu vou fazer um processamento em GPU, eu tenho que primeiro transmitir os dados, transferir os dados da memória RAM para a memória da GPU. Depois disso, eu transfiro os kernels, né, os códigos que vão ser executados por cada unidadezinha dessa aqui em paralelo na GPU. A GPU processa isso muito rápido e devolve o dado processado para a memória RAM. E aí a gente precisa trazer a memória da RAM da GPU para a RAM do computador. Então, como vocês veem, essa ida e volta de dado, ela acaba tornando-se um próprio gargalo, né? Se eu tenho lá uma GPU com capacidade de processar 7 teraflops, mas o meu barramento só consegue alimentar ela com 56 gigaflops por segundo, eu estou desperdiçando 125 vezes a capacidade computacional da GPU e eu estou gastando mais energia e tempo para o dado chegar lá do que, de fato, computando. Então, quando a gente vai trabalhar com qualquer solução de IA ou de aceleração que usa GPU, é importante lembrar deste gráfico aqui. A latência pode ser mais importante do que a capacidade computacional. Nesse caso, a latência é o tempo que a gente leva para tirar o dado da memória e levar para dentro da GPU. E por isso que são importantes os SDKs da NVIDIA, porque nesses SDKs a gente implementa pipelines completos de inteligência artificial sem que você saia da GPU. Então você minimiza, você pega o dado no começo do pipeline de IA, você processa ele inteirinho dentro da GPU e você devolve no final. Isso explica porque os SDKs dão aceleração de 400, 500 vezes na execução de alguns códigos, né? É simplesmente olhar e fugir dessa troca de dados para reduzir a latência. Para reduzir a latência do ponto de vista de hardware, a gente lançou há 2 anos atrás o Grace Hopper, que é um super chip. Dentro desse super chip eu tenho uma CPU ARM Grace e eu tenho uma GPU Hopper, as duas conectadas com uma tecnologia de comunicação da NVIDIA de 900 GB por segundo. Além da velocidade, elas têm uma proximidade física muito grande, então, realmente, a gente consegue transferir o dado muito rápido, e o mais interessante, elas podem ser utilizadas em paralelo com até 256 GPUs, usando essa tecnologia de comunicação de rede da NVIDIA, chamada NVLink. Então, a gente, de fato, consegue escalar muito a capacidade de processamento com isso. No ano passado, a gente anunciou o GB200, que é o Grace Blackwell Super Chip. Ele é o chip que tem uma CPU Grace e 2 GPUs Blackwell, conectadas também com ultra velocidade. Cada GPU dessa tem 208 bilhões de transistores. E o ponto de vista, a coisa mais interessante que acontece aqui, é que quando eu olho do ponto de vista de software, eu tenho uma única GPU. Então, ele cria essa abstração para mim, para tratar do paralelismo, né? E as áreas de memória desse superchip são compartilhadas. Então, a GPU consegue escrever na memória da CPU
e vice-versa, né? Isso trouxe uma aceleração muito grande, e se eu precisar de mais processamento, eu monto um rack, como esse aqui, tem 36 superchips desse, são 72 GPUs e 36 CPUs, todos conectados com NVLink e Bluefield 3, e quando a gente compara para inferência esse rack com o que a gente tinha antes, um rack cheio de H100, a gente está falando em 30 vezes mais performance e redução de consumo de energia de 25 vezes. É muito significativo. Do ponto de vista de software, esse hardware vai se apresentar para mim ainda como uma única GPU, com 1.2 exaflops de performance para IA e 30 tera de memória muito rápida. Então, eu aumento a complexidade de hardware, mas eu mantenho a complexidade de software no mínimo possível. O mais legal, se eu precisar processar mais, eu vou colocar outro rack do lado desse, outro rack do lado desse, e assim a gente vai escalando a capacidade de processamento. Com isso que eu contei, em 8 anos, a NVIDIA entregou 1000 vezes a aceleração de inteligência artificial. Repara que aqui a parte em vermelho é a lei de Moore, né? Aqui, então, tá a escala de crescimento do que a gente conseguiu entregar de computação para IA, e é uma brincadeira deliciosa de gato e rato. Então, cada vez que a gente entrega mais capacidade computacional, mais aplicação, mais desenvolvimento de tecnologia é feito. A gente muitas vezes incorpora tecnologias de software dentro do hardware, de uma geração para outra. Então, a gente fez isso com Tensor Core, a gente fez isso com Transformer recentemente. Tá? Então, a GPU já tem circuitos internos para processamento de Transformer, que acelera drasticamente. E, ao mesmo tempo que a gente aumentou a capacidade computacional, a gente também reduziu em 45.000 vezes o consumo de energia. Exatamente para LLMs, né? O custo de energia, quantos joules por token, caiu de 17.000 para 0,4. Então, é isso que permite que a gente tenha hoje sustentabilidade para ter um mercado de IA generativo. Do ponto de vista de software, a NVIDIA tem SDKs para praticamente qualquer tipo de projeto com desenvolvimento de IA. A gente também disponibiliza muitos modelos pré-treinados que vocês podem simplesmente baixar o modelo, usar ferramentas da NVIDIA para fazer transfer learning, fine tuning e botar ele em produção rápido. Esses modelos já foram otimizados para GPU e uma série de outras ferramentas que ajudam a fazer o desenvolvimento. Isso aqui é essencial para que você possa ter o software otimizado e, a partir daí, descobrir qual é a GPU mais interessante para o que você quer fazer. Algo que acontece muito com startups hoje é a startup querer usar uma H100 e eu ter que convencê-los a usar uma L40S, que custa 25% quase do preço da H100. Né? Eles falam, cara, você é louco, você está me falando para consumir menos? Sim, é isso mesmo. Consome menos, lota essa GPU, bota outra em paralelo, até que você tenha demanda e sustentabilidade de negócios para você ter não só uma H100, mas aí um cluster de H100. Então, o segredo de tudo isso para a gente começa com software otimizado, né? Tem uma amiga minha, a irlandesa, que ela contava que sem software otimizado, GPU e CPU são os aquecedores mais ineficientes que a gente já teve na humanidade. E é a grande verdade. E por conta da dependência da indústria e das empresas em usar essas tecnologias, a gente acabou tendo que criar essa licença chamada AI Enterprise, que cobre desde o desenvolvimento até o deploy, que é para dar suporte para as empresas, né? O que a gente recebeu de feedback foi, tá tudo lindo, a gente usa a tecnologia de vocês em tudo, mas o meu negócio agora depende disso estar operacional. Então, eu quero ter um telefone para ligar para alguém na hora que eu tiver um problema, eu quero container atualizado, e uma série de outras coisas, é isso que a gente oferece aqui na plataforma. Os modelos pré-treinados são para diversas áreas, desde visão computacional até LLMs, que são disponibilizados, e a gente tem SDKs para trabalhar o pipe inteiro de projetos de inteligência artificial. Então, desde lá da preparação de dados com o Rapids, que é um framework que substitui Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-learn. Aliás, o Pandas já tem a aceleração de GPU, é só configurar ele direitinho. O Tau, que utiliza o PyTorch e o TensorFlow para fazer treinamento distribuído. Ferramentas para simulação e depois diversas ferramentas para fazer deploy. A principal delas é o Triton. Eu já explico daqui a pouco o que esse cara é. Para trabalhar com a NVIDIA dentro de Cloud Provider é super tranquilo. Em todos os marketplaces vocês vão encontrar isso aqui, via My Virtual Machine Image da NVIDIA, que é basicamente um container pronto, uma imagem de máquina virtual que vai ter lá dentro o Linux, driver de GPU da NVIDIA, Docker CE,
um plugin do Docker da NVIDIA para a gente poder enxergar a GPU de dentro do container, e a partir daí tudo que eu tenho que fazer é puxar os containers de um repositório da NVIDIA chamado NGC. ngc.nvidia.com é ali que estão todos os containers da NVIDIA que vocês podem baixar e botar para rodar. Então, eu, por exemplo, tenho um computador aqui que tem uma GPU da NVIDIA, um notebook, um workstation, e eu tenho essa infraestrutura instalada nele, o Ubuntu e o resto aí que eu falei, e aqui eu rodo 4, 5 frameworks da NVIDIA para poder fazer apresentação, demo e estudar também, porque afinal de contas eu vim do código. Esse é o portal da NVIDIA, o NGC, então aqui dentro vocês vão encontrar todos os containers que a gente disponibiliza, todos os modelos, Helm charts para fazer distribuição desses containers em Kubernetes, e uma série de outras coisas legais aí para o desenvolvimento. Para IA generativa, o principal framework da NVIDIA é o NeMo, e ele é um framework que oferece praticamente tudo que uma empresa ou um pesquisador precisa para trabalhar com projetos de LLMs e de GenAI em geral. A gente passa pelas ferramentas de curadoria de dados, porque esses datasets são gigantescos, treinamento distribuído, o NeMo consegue distribuir automaticamente o treinamento para até 1000 GPUs, depois de 1000 tem que fazer uma configuraçãozinha maior nele, mas até 1000 é só você dizer quantas GPUs do teu cluster ele pode usar. Tem ferramenta para fazer customização de modelos e depois um conjunto de ferramentas para fazer o deploy. Então, aí passa pelo Triton, TensorRT, que eu já falo que é, Nemo Retriever e uma série de outros containers que a gente lançou para poder implementar a pipeline de RAG, que é muito usado hoje, e o Guardrails, que é aquela parte da LLM que mantém a conversa dentro de um determinado contexto. Para quem já levou bronca do ChatGPT, quem deu a bronca em vocês foi exatamente o Guardrails. Tudo isso roda em qualquer plataforma de hardware, em qualquer cloud provider. Nós somos absolutamente agnósticos para onde esse código vai estar. Eu costumo brincar que eu tenho o trabalho mais legal do mundo, que GPU feliz é GPU quentinha. E meu trabalho é ajudar vocês a manter as GPUs quentinhas. Então, é basicamente isso que a gente consegue fazer. E aí a GPU, estando onde estiver, ela vai ter a nossa aceleração. Trabalhar com inferência de IA já era algo bem complexo no passado, e depois que a gente teve IA generativa, a coisa ficou mais complicada ainda. Para tudo que eu vou levantar de infraestrutura, eu tenho que olhar quais são os tipos de consulta que minhas aplicações vão fazer, quais são os frameworks que eu vou precisar usar para implementar aquele serviço, como eu vou fazer o deploy e a manutenção disso, quais são os tipos de hardware, de processadores entre GPUs e CPUs que eu tenho disponíveis para que eu use da melhor forma possível a maior parte do hardware, qual é o middleware que eu vou usar para essa solução e quais tipos de arquiteturas de redes eu vou ter. Então, equacionar tudo isso para ter um ambiente de inferência bem otimizado é realmente algo bem complicado de fazer. Então, para ajudar, a gente criou um projeto open source chamado Triton. É hoje o servidor de inferência mais utilizado para inteligência artificial. E, basicamente, você escreve sua aplicação para falar com o Triton e o Triton fala com o back-end que você quiser. Tradicionalmente, eu escrevo minha aplicação para falar com o TensorFlow. Amanhã eu vou e encontro uma rede melhor em PyTorch, eu vou ter que refazer o treinamento, mas eu também vou ter que reescrever a aplicação, porque ela agora vai ter que falar com o PyTorch. Então, conversar a aplicação com o Triton depois consegue suportar diversos backends de frameworks, então, TensorFlow, PyTorch, TensorRT, Onyx, coisas de Python, XGBoost, inclusive se você quiser escrever o seu back-end em C++, ele também vai ser suportado, suporta qualquer tipo de consulta, ele pode rodar em qualquer plataforma, bare metal, dispositivo embarcado, cloud, pública, rede híbrida e por aí vai. Ele já tem integração com Kubernetes, Kserve, Prometheus e Grafana para dar observabilidade e escalabilidade, e isso é fundamental para quem trabalha com MLOps e DevOps. E ele foi todo desenvolvido para que a gente possa analisar o modelo e descobrir qual que é a configuração ideal para servir aquele modelo. E isso vai fazer com que a gente tenha sempre uma alta utilização de CPU e GPU, um throughput muito grande e uma latência muito baixa. E evidente tudo isso para tirar o melhor do hardware para o custo de operação ser mais baixo. TensorRT, ele é um compilador que a gente tem para redes neurais para GPUs, e ele já é utilizado já há muitos anos. O que a gente fez agora foi que a gente criou uma versão dele chamada TensorRT LLM, e é tudo open source,
para a gente poder tratar de coisas específicas de LLMs, né? LLMs tem um problema de gerenciamento de cache muito grande. A gestão de cache é bem complexa e a gestão de memória da GPU também. Então, essa é uma das coisas que a gente já implementou no TensorRT. O resultado no final do dia, quando eu pego lá uma GPU antiga e uma GPU nova usando o TensorRT, a performance é 4,6 vezes maior, o custo de operação 3 vezes. E fazendo batching com Triton, dá uma diferença muito grande também. A latência é muito mais baixa, o custo é muito mais baixo. Então, o TensorRT LLM é ideal para utilização. Foi até engraçado, eu conversei com uma startup faz 1 mês e meio, fui visitar eles. Não, foi no final do ano, em Minas. E aí, eles estavam criando o back-end deles de comunicação. Eu falei, cara, usa o TensorRT. Não, é que a gente tem o nosso, isso, aquilo, aquilo outro. Beleza, continua usando, né? Eu encontrei o fundador faz 3 semanas. Ele falou, cara, a gente testou o TensorRT, LLM. Eu falei pra galera, pode parar, vamos usar esse da NVIDIA que tá prontinho. A gente ia levar uns 10 anos para chegar nisso. Então, ele realmente é bem tranquilo e fácil para usar. Hoje, as empresas e grandes corporações têm um desafio gigantesco para experimentar e para poder adotar a IA generativa, que é como é que eu vou integrar isso com a minha infraestrutura e principalmente com os meus dados. Então, a forma mais simples de fazer é eu pegar os dados que eu tenho no mundo corporativo, por exemplo, para fazer um RAG, e usar uma API de serviço externa. Só que quando eu faço isso, eu estou aumentando muito aqui a minha superfície de ataque e de desvio desses dados, sem contar no SLA que eu preciso ter com o provedor ali, para garantir que esse cara vai, de fato, tratar meu dado do jeito que ele está dizendo que vai. A alternativa é fazer tudo isso dentro de casa, dentro do seu próprio ambiente, usando ferramenta open source. E foi aqui que nós começamos trabalhando. Então, a gente começou criando muito tutorial, artigo, implementação de demonstração para mostrar para as empresas como montar essa infra. Só que ainda assim não é algo tão trivial, você precisa ter bastante conhecimento para montar a infra toda otimizada. E aí eles voltaram, a NVIDIA, vocês não podem fazer alguma coisa que nos ajude a implementar isso muito mais rápido do que tendo que fazer na unha, né? Então foi aí que a gente criou o que a gente chama de NIM, NVIDIA Inference Microservices. É um conjunto de microserviços que vocês acessam através de ai.nvidia.com, e basicamente o que eu tenho em cada microserviço desse é uma API que vai me resolver um problema de IA generativa. Então, eu tenho um serviço, por exemplo, que me serve o Llama, ou que serve o Mistral, ou que serve, enfim, uma série de outros modelos open source, e alguns até proprietários que existem hoje, e com garantia de que isso vai ter performance, né? Dentro desse site, vocês podem acessar todos os NIMs que a gente tem, vocês conseguem fazer experimentos e testar os modelos online. Você também consegue gerar uma chave e conectar a tua aplicação para bater nesse endpoint da NVIDIA até 1000 requisições para você testar. Uma vez que você identificou qual é o NIM que te ajuda, você baixa ele para rodar local através de Docker. É gratuita a utilização desse modelo para desenvolvimento. Quando você for colocar em produção, aí precisa fazer a licença do AI Enterprise. E o que é interessante é que nós também não reinventamos a roda quando a questão é a API. A gente implementou na maior parte dos modelos a API aberta da OpenAI. Então, quem tem aplicação hoje que fala com a OpenAI consegue em 10 minutos apontar a aplicação para falar com um NIM desse, ele estando na infra da NVIDIA para teste ou dentro da sua própria infraestrutura para produção. Quando a gente compara uma infraestrutura baseada em open source, montada na unha, versus o que a gente entrega no NIM, são 5 vezes mais throughput, tá? E aqui um hardware grande, com 4H100, e com toda a tecnologia da NVIDIA lá, a gente consegue acelerar em 5 vezes, né? E o detalhe é que é a implementação de 1 a 2 semanas para a implementação do tempo que você leva para baixar um container, que é 4, 5 minutos, aí se a conexão de internet for boa. A gente hoje já tem NIM, essa lista expande muito rápido, são mais de 100 NIMs que a gente tem hoje, e ali você vai encontrar de tudo. Para a criação de humano digital, para a área da saúde, tem NIMs interessantíssimos para pesquisa de DNA, pesquisa de novos fármacos e análises biológicas, detecção de falas, síntese de voz, computação visual, RAG, simulação, a previsão do tempo, visão computacional. Então, assim, é um leque de opções muito grande para escolher, e hoje já é realidade as empresas implementarem pipes bem complexos de inferência, e eles, na verdade, são nada mais do que um monte de NIM que estão
conversando entre si, e a grande vantagem de fazer isso é a escalabilidade. Esses caras foram desenvolvidos para ter escalabilidade. Então, se eu preciso de mais servidor, eu levanto um Kubernetes e rodo mais NIM. Uma coisa legal do NIM é que a primeira vez que ele é executado, ele vai detectar tudo que você tem de hardware na tua máquina e ele vai automaticamente se ajustar para o seu hardware. Então, é como se você tivesse um engenheiro da NVIDIA instalando um ambiente de inferência customizado para o hardware que ele está vendo ali naquela hora. E o segredo disso é que a gente consegue fazer porque a gente suporta o ecossistema, desde o desenvolvimento do hardware até lá em cima, na utilização das aplicações e das APIs. Para vocês terem mais acesso a informações técnicas sobre isso tudo, a gente tem o programa de desenvolvedores NVIDIA, o developer.nvidia.com, já são milhões de desenvolvedores do mundo todo, aqui na América Latina, mais de 250 mil. Aqui vai ter muito conteúdo técnico, SDK, API, alguns treinamentos que são gratuitos para os novos membros, mas a parte mais legal desse portal são os fóruns. Os fóruns da NVIDIA funcionam muito bem, porque quem monitora o fórum é exatamente os desenvolvedores dos SDKs. Então, você quer falar com o cara que fez o Nemo, você vai no fórum, vai ser muito mais rápido se pedir informação para mim. Eu levo mais tempo em encontrar o cara dentro do que você postando no fórum, e, claro, quando eu encontro o cara, ele fala, me mostra onde está o link do fórum, porque lá é o suporte oficial. Para startups, a gente tem um programa de apoio a startups, chamado um programa Inception. Nesse programa, a gente ajuda as startups a usar IA no estado da arte. A gente oferece diversos treinamentos da NVIDIA de forma gratuita, praticamente tudo que a gente faz gratuito. A gente também consegue dar até $100 mil de cloud na AWS, 350 mil no Google, que são dois parceiros importantes do programa, e aqui para a América Latina faz todo sentido implementar em nuvem por conta da dificuldade de trazer hardware para cá, mas se a startup quiser comprar hardware, também tem desconto para isso. E desconto nas licenças de software também, no AI Enterprise, que é importante para a produção. E a gente tem um programa irmão do Inception, que é o VC Alliance, em que a gente tem já mais de 1000 VCs no mundo todo, e aí as startups que a gente conhece, sabe que estão usando a tecnologia, estão trabalhando bem, estão buscando captação, a gente permite eles acessar essa lista de VC. Nós não temos nenhuma participação econômica ou financeira, a ideia é fazer matchmaking mesmo, e a gente faz matchmaking também com grandes clientes da NVIDIA. Eu estou sem slide aqui, mas eu vou mostrar depois no próprio site, tem um programa de embaixadores da NVIDIA, que é fundamental para vocês conhecerem também. NVIDIA On Demand é um portal em que a gente grava todos os conteúdos técnicos que a NVIDIA lança ao longo do ano em eventos, então só no GTC agora são 1.200 sessões técnicas, caso de uso, etc, e tudo isso aqui daqui a um mês vai estar disponível no On Demand, então qualquer tecnologia da NVIDIA que vocês quiserem conhecer, esse aqui é o site para entrar. A gente tem também um podcast chamado Vem Aí, em que a gente conta histórias reais de consumidores. Eu tenho gravado vários desses episódios com startups, e ali para vocês terem uma ideia do que a galera está fazendo de IA no Brasil, é uma baita referência. O podcast está nas principais plataformas, mas a gente tem ele em vídeo no YouTube. E no YouTube a gente também tem no nosso canal uma sessão chamada Explica Aí, uma playlist, que é uma playlist com videozinhos que vão de 2 a 4, 5 minutos, explicando as principais tecnologias da NVIDIA. Então, é a forma mais rápida de ter um overview do que a gente tem, descobrir, por exemplo, a visão computacional de DeepStream, e aí no vídeo eu vou explicar como é que o DeepStream funciona, como é que você encontra informação sobre ele, como é que você roda, e onde tem treinamento, a gente faz isso para cada uma das tecnologias. Esse aqui são para falar do Vem Aí, tem inclusive um vídeo do professor Fábio Cosma e do Jairo, aí do C4AI, num desses vídeos do Vem Aí, tá? Maravilha. Esse aqui são os nossos links das redes sociais. Eu recomendo o pessoal olhar bem o LinkedIn, que é onde a gente tem mais atualização. YouTube, o nosso canal NVIDIA Latinoamérica, né? Os vídeos estão em português, mas eles têm legendas em espanhol. Quem quiser entrar em contato comigo depois, é só me adicionar do LinkedIn. Eu realmente respondo para a galera lá. Então, além de ter esses 9 mil, sei lá, contatos, mais 10 mil conexões, eu, de fato, respondo para o pessoal lá. E eu quero terminar mostrando para vocês aqui o que é o Ambassador Program da NVIDIA, porque isso aqui é algo bem importante para a gente no mundo todo, e aqui na América Latina tem nos ajudado bastante também.
O Ambassador Program da NVIDIA é um programa de embaixadores, né, em que a gente capacita professores e pesquisadores a ministrar workshops da NVIDIA. Isso é muito interessante porque esses workshops da NVIDIA, eles acontecem numa infraestrutura nossa. Então, a gente literalmente aloca um cluster para o embaixador durante os dias que ele vai precisar para ministrar o workshop, e no final do evento, quem passa na prova tem um diploma oficial da NVIDIA lá, uma certificação oficial da NVIDIA. Então, para fazer parte do programa, tem que ser pesquisador ou professor e estar vinculado a uma universidade. São diversas áreas de atuação que os embaixadores podem trabalhar. E aí tem uma série de benefícios interessantes, eu vou deixar aqui o link para vocês. A gente já tem mais de 100 embaixadores aqui na América Latina, tem 70, 80 que são bem ativos, e é bem interessante porque a gente acaba tendo ali uma comunidade de acadêmica, eu diria, né? E bem forte para poder trocar ideia, trocar informação, a gente se fala com bastante frequência dentro desse grupo. Tá? Então, a forma mais interessante de vocês levarem as tecnologias e o conhecimento da NVIDIA para dentro do mundo acadêmico é, de fato, usando esse programa, se certificando e se tornando embaixadores. Né? E quando eu falo de capacidade de hardware, por exemplo, um curso de Deep Learning, os alunos vão utilizar um servidor com uma CPU Xeon Platinum e 4 GPUs T4. Tá? Então, é hardware mesmo, production grade, do nível do que você vai encontrar no mercado depois, e essa é a grande vantagem de fazer parte do programa. Alguém tem alguma dúvida, comentário, pergunta? Não vou sortear RTX, infelizmente, eu gostaria. Eu não entendi. Bom, posso começar, Gilmar? Pode. Coisa do NIM. O NIM, basicamente, você entra ali, você baixa um container, é isso? Isso. O NIM não é uma coisa que vai ficar na NVIDIA. O NIM você baixa no teu hardware aqui para rodar, é isso? Isso. É isso. Você pode testar ele na nossa infra, mas ele é só para testes. Tá? Então, você cria sua conta de developer, ele vai te dar uma chave da API para você usar, você vai poder fazer lá 1000 requisições para testar. Né? Isso a gente montou porque, imagina que alguém usou o OpenAI hoje. Aí o cara vai olhar ali e fala, vai olhar Llama, Mistral, uma série de modelos. E os modelos com vários tamanhos. Então, ao invés de ele ficar baixando um monte de NIM para testar, ele testa online. Até que ele chega e fala, beleza, esse Llama 3.0 com 7 bilhões de parâmetros atende bem o que eu quero. E a partir daí baixa local e roda na infraestrutura onde quiser. Eu acho que a gente não usa NIM aqui, né? Deu bem. Acho que não, porque a gente tem os clusters da NVIDIA aqui, inclusive já compramos aí com o Fábio. Quer dizer, a gente poderia entrar e baixar o NIM, né? É isso. E testar aí. Isso. É bom saber. Isso. Para teste e desenvolvimento, utilização do NIM é gratuita. Para colocar ele em produção, aí precisa pagar a licença do AI Enterprise. Que vocês têm, porque tá? o que vocês têm é a DGX. Então, a DGX ela já vem com o NVIDIA AI Enterprise, que vocês podem utilizar. Eu coloquei um link aqui, que é o build.nvidia.com, ali vocês conseguem ver, né, esses NIMs que o Jomar está comentando, tem algumas opções, mas ele roda localmente. Né? Vocês colocam e usam ele como precisam. Deixa eu pegar como exemplo aqui para a gente ficar mais com o pé no chão, né? Aqui, ó, eu tenho várias áreas de modelo, como eu comentei, por exemplo, clima, previsão do tempo, né? Eu vou pegar o de Reasoning, tá? O de Reasoning, ó lá, quero testar o DeepSeek ou o Llama 3, com vários tamanhos diferentes, Nemotron. A lista é realmente grande, tá? Aí vamos pegar para testar, sei lá, esse Llama 3 aqui. Aqui é um negócio de licença. Então, o que eu tenho aqui, eu posso fazer uma pergunta para ele, por exemplo, né? E aqui eu estou batendo lá no serviço que está rodando na NVIDIA. Aqui está como essa pergunta foi enviada através de código. Eu tenho esse código de exemplo em Python, em LangChain, em JavaScript, em Shell Script, e aqui o comando do Docker de como é que eu consigo rodar esse local e fazer uma pergunta para ele, né? Tá? Então, é simples assim. Eu venho aqui, eu pego o NIM,
testei e falei, esse aqui que eu quero usar. Eu vou clicar aqui, ó, Build with this NIM, vou fazer meu login como developer, vai ter as instruções para fazer o download do NIM local, tá? E a lista é enorme. Eu tenho modelo, por exemplo, aqui, um modelo que eu gosto bastante, aqui, ó, Video Search Summarization e Digital Twins. Aqui eles são blueprints, que são projetos, né, de como é que a gente monta um pipe inteiro para resolver isso, tá? Então, nesse caso aqui é um blueprint completo, que o que ele está fazendo é pegando e analisando esse vídeo em tempo real. Ele vai analisar o vídeo, ele vai detectar as informações que ele conseguiu extrair do vídeo, jogar para uma LLM, e a partir daí eu converso com a LLM para falar sobre o vídeo, né? Aqui, quando eu olho o blueprint, eu vou ter um diagrama de como esse foi implementado. Então, vocês vão ver que são diversos componentes, e eu vou ter vários NIMs aqui no meio dessa solução, e aqui toda a documentação de quais são os NIMs que eu vou usar, qual hardware que é suportado, quais são as features que esse agente tem, e uma série de outros detalhes aqui. A maioria desses blueprints está, inclusive, dentro do GitHub, tá? Nesse caso, para esse exemplo específico, a gente está usando esses 4 NIMs aqui para implementar isso que eu mostrei para vocês. E aí está aqui o reporte que ele fez com base no que ele assistiu do vídeo, e aí eu posso começar a fazer perguntas, por exemplo, quais foram os veículos que estavam envolvidos na batida, né? Posso dar um play aqui para vocês verem, vai ter um acidente. Se tinha algum pedestre, quando que a ajuda chegou, e coisas desse tipo, tá? Então, é uma nova forma de usar integrado, né? Visão computacional junto com processamento de linguagem natural. E aqui é um parquinho. O DeepSeek é outro modelo, né? Todo mundo acho que aí viu o boom que teve, né? Então ele também está prontinho para rodar em qualquer infra. Tá? E aí são vários modelos. É questão de vocês analisarem, ver quais são os modelos que vocês querem trabalhar. Evidente, você pode criar sua própria infraestrutura com Triton, com TensorFlow, baixar o modelo na mão, amarrar tudo isso aí e botar para rodar. Mas o NIM é 5 minutinhos. Entendeu o modelo, é esse aqui que me atende, pronto. Ele vira literalmente um commodity de software para você trabalhar com IA generativa. Tem mais uma pergunta, só que essa é mesmo muito nerd aqui. Não sei se você tem noção aí dos outros pacotes, mas eu vi na tua figura lá que tinha um monte de NIMs, tinha um que era o Sea Lion, né? O que eu saiba, o Sea Lion é um modelo da Ásia, né? É isso mesmo? Vocês têm modelos de tudo quanto é lugar, assim? Para entender melhor. Sim, a lista de modelos é grande, e a gente só não põe mais modelos aqui porque a gente não tem braço suficiente para isso. Os modelos open source normalmente estão vindo de monte para cá. Tá? Inclusive, a gente vai ter modelos em português do Brasil em breve. Não posso contar mais, senão eu vou ter que pegar a canetinha do Man in Black e fazer na memória de todo mundo. Mas a gente está trabalhando para ter isso em breve. Pô, caramba, essa é a minha próxima pergunta aí, então. Então tá bom. Então, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Vem cá, Daniel. Ele consegue pegar. Oi, Gilmar, tudo bom? Obrigado aí pela apresentação. Aqui é Daniel. Você comentou bastante em alguns momentos de sustentabilidade. Eu queria te fazer uma pergunta, não sei se é da sua área, mas pensando em matéria-prima para montar os chips, vocês têm alguma estratégia de sustentabilidade quanto a isso, de reutilizar chips obsoletos para montar novos? Como que funciona essa parte aí na NVIDIA? Cara, não sei. De verdade, não sei. Não sei se o Fábio tem essa informação. Primeira vez que me fazem essa pergunta em 3 anos. Para mim também, eu não sei dizer. É lógico que a gente tem várias coisas de sustentabilidade, porque isso a nossa área é uma área que consome muito, né? Mas a gente não sabe os detalhes dessa parte, né? Mais coisas de engenharia, a parte de produção, fabricação, a gente não tem esses detalhes. Pode perguntar aqui, né? E depois a gente volta com uma resposta, mas eu também não tenho uma resposta pronta para isso, não. Mas eu já encontrei. Já? Tem um site da NVIDIA só para falar disso, tá?
da sustentabilidade corporativa. Lá você consegue baixar, inclusive, o nosso reporte de sustentabilidade do ano passado, tá? E ele é bem grande lá, e tem bastante informação interessante sobre isso, né? Sobre sustentabilidade, uma das coisas mais legais, assim, que a gente tem é o nosso headquarters. O headquarters da NVIDIA, ele parece 2 naves espaciais, vocês procurem na internet depois para ver. Ele foi projetado, vários pedaços dele foram projetados por IA. E o teto foi projetado por IA para que a gente pudesse ter a maior luminosidade de luz natural ao longo do dia. Então, se vocês olharem o teto e o formato das janelas, vocês vão ver um monte de triangulinhos, né? Polígonos dentro de cima do teto. Aquilo ali foi desenvolvido por uma IA para poder maximizar a luz natural para a gente gastar menos, né? Tem um trabalho também de reuso de água e toda a parte de jardim que fica entre os 2 prédios é uma grande usina de energia solar. Tá? Então, o prédio é um baita exemplo de sustentabilidade, né? E de forçar o ser humano a andar também, que é outra coisa interessante. Os prédios, um tem 3 andares, outro tem 4, e não existe um elevador que você vai do primeiro ao 4. Então, mesmo que se você queira subir de elevador, você vai ter que pegar o elevador do andar por outro, andar uns 50 metros, pegar outro elevador, que é para forçar a galera a andar mesmo, né? Tanto é comum, é difícil você ver, né, Fábio, o pessoal de elevador lá, é mais fácil você pegar a escada, você chega mais rápido. Acabei de descobrir que tem elevador, eu nem sabia que tinha. Eu só usei escada. Tem. O elevador é para o pessoal que tem cadeira de roda, problema de locomoção, né? Mas dá um trabalho, porque eles foram colocados de tal forma que você talvez tenha que andar mais de elevador do que andar na escada, exatamente para forçar a galera a se mexer. E parecem realmente 2 naves e tem nome de nave, né? Voyager e eu esqueci o nome da outra, os prédios. Endeavour. Endeavour, isso aí. Oi, João Marcos. Jairo, tudo bem? Bem. A minha pergunta é mais básica. A gente tem um cluster, uma senha, que são 8 GPUs, tá? E a gente teve 2 eventos em que uma das placas na mesma posição, né? Não sei se essa informação é importante. E o que acontece? A gente perdeu as outras 7 placas. Quer dizer, a gente tem aí uma informação de que, dependendo, se for embarramento, então, dependendo do barramento, isso realmente vai acontecer. Parece que tem uma versão mais atual que o outro tipo de barramento, não sei se é PCI ou se é o NVLink, que permite você não perder as demais GPU. Eu queria saber o quão isso é verdade, o quão é folclore, o que realmente é uma característica do produto. As versões mais antigas acontecem, as mais atuais não. É isso. Eu não tenho a resposta para isso, não sei se o Fábio tem, mas tem um arquiteto de soluções que trabalha com a gente chamado Lincoln, que ele tem bastante experiência com isso. É só questão da gente fazer ponte aí via Fábio para o Lincoln responder. Tá bom. O Lincoln já interagiu bastante, né, Jairo, com a gente. Me passa essa pergunta específica e eu ponho o link para a gente conversar, tá? Tá bom. Falou, obrigado. João Marcos, Fábio, acho que é isso. A chuva já chegou aí, pelo jeito, né? Tá caindo uma baita chuva aqui. Chegou bravo. Estamos ouvindo aqui. Não, se tiverem perguntas, né, de novo, agradecer o Jomar, né, por essa interação. Ele ele tem a liderança aqui na nossa região do relacionamento com desenvolvedores, né? A gente já conversa bastante aí com o C4AI pelas DGX que tem aí. Se vocês tiverem dúvidas, né, eu acho que essa é a hora de vocês verem o que a NVIDIA tem feito, que é muito além da GPU, para vocês desenvolverem as aplicações e os projetos de vocês, tá? Então, não tem dúvida boba, outras vão surgir, né, com tudo isso que o Jomar apresentou, vocês começam a usar e vai surgir outras, entrem em contato com a gente, a ideia é a gente ser parceiro de vocês, né, como já somos, para vocês evoluírem e usar da melhor maneira possível, né? Então, contem com a gente, tá? Perfeito. Essa questão do Lean realmente foi, assim, a gente com certeza vai acabar começando a utilizar aqui.
Porque você vai salvar um tempão de vocês, né? Porque a NVIDIA já se preocupou com as dependências de software, de driver, tudo, tá tudo pronto, né? Então aí, eu sei que algumas vezes a pesquisa é fazer isso, mas quando não é, tem que usar o que está pronto, né? Não precisa reinventar a roda. E a NVIDIA fez para isso, né? Então, abusem. Vocês, como desenvolvedores, acho que podem usar o NIM, acho que até 16 GPUs, né, Jomar? No mesmo... Não lembro o número. Tem uma quantidade, mas como vocês têm o NVIDIA Enterprise, né, parte da DGX, vocês podem usar à vontade. Então, entra lá e vê o que faz sentido para vocês, nos avisa, fala, funcionou ou não, deu um problema aqui, será que a gente podia conversar de novo? Aí a gente tem uma conversa mais específica sobre o assunto. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Gilmar. Ótima apresentação. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau.